MS Dia Preview, informação até você. Convidado dessa edição tem um currículo extenso, é faixa preta de judô, é faixa preta dos faixa preta, sensei, treinador de ponta, inclusive já foi até da seleção brasileira em uma Olimpíada, dirigente da melhor qualidade na modalidade onde ele se consagrou. É vereador licenciado da capital, com muitos mandatos e serviços prestados, e atual secretário municipal de governo da Prefeitura de Campo Grande. Um mestre da vida pública e dos bastidores dela. Eu falo com o professor João Rocha, que se fosse você, ficava no vídeo. Seja bem-vindo. Obrigado. Uma honra ter o senhor aqui. De tantos personagens que a gente pode trazer aqui na MS Dia, onde o foco é a pluralidade, né? Trazer todo mundo. Era inevitável trazer o senhor, que é uma pessoa que tem uma trajetória, uma bagagem muito grande na vida pública, no nosso estado, aqui em Campo Grande, e alguém constante, correto, responsável, verdadeiro, e que, sendo assim, oferece resultados sustentáveis naquilo que faz, né? Não é nenhuma surpresa para alguém que foi assim em tudo, né? Mas que, claro, que traz a marca do educador, do professor de artes marciais, do sensei, do eterno aluno, né? E claro que no mundo de hoje, esse mundo imediatista, essa correria toda, isso muitas vezes é difícil de observar, né, para a maioria das pessoas. Mas para quem tiver um pouquinho de paciência, e o senhor acaba sendo o mestre da paciência, né, fica impossível não perceber. São quantos anos de vida pública? Para quem estiver assistindo, né, sabe um pouquinho do professor João Rocha, mas não faz ideia. Quantos anos que o senhor está no trecho aí, ajudando de alguma forma e contribuindo na política e na vida pública em Campo Grande? Lembrando que o senhor também é consagrado em coisas fora da política, que a gente vai estar falando aqui também. Com algumas intercorrências, assumindo departamentos de esporte, assumindo a gestão do esporte no estado, no município, e depois atuando como um parlamentar, detentor de mandato, nós estamos aí aproximadamente com 32 anos na vida pública, né? E se nós formos também contar, porque não tem dúvida que professor da rede pública também é uma forma de você estar fazendo políticas públicas, né? Aliás, é a forma mais básica, né, embrionária da vida pública, é você poder estar numa sala de aula, numa quadra, e no período em que eu dei aula, né, quadra descoberta, com todas as dificuldades. Então isso nos dá assim, um lastro muito grande para que você possa fazer essa caminhada de vida e que a gente possa estar deixando legados, que é o que nos empolga, é o que eu creio vale a pena na vida, como profissional, como pai, como filho, como avô, já que sou, né? Então a gente tem que estar sempre passando e entendendo que é fundamental por essa passagem você ir deixando legados nas mais diversas formas, mas deixar legados é aquilo que nos encanta. O senhor é um cara do processo, né? Os resultados eles são muito bons porque é caprichado o processo, o rigor e tudo aquilo, muito numa metáfora do como é também nas artes marciais. Ninguém pula de faixa à toa, ninguém chega a ser faixa preta como o senhor ou sobe de dan, tudo mais, de graça. Tem que ter muita disciplina, muito cuidado. Claro que quando a gente aplica isso na vida coletiva, na vida em sociedade, meu Deus do céu, a gente pode chegar muito mais longe do que imagina, né? E aí, como pessoa pública, o senhor sempre deixou isso muito claro para as pessoas, né? Essa questão do passo a passo das coisas darem certo. O senhor viveu várias fases da política em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, né? E a bagagem nesse sentido acaba sendo um ativo essencial, diferencial, uma vantagem, de certa forma, para o senhor de um campo de visão, né? O que mudou de lá para cá, né? Que a gente talvez possa ter perdido ou possa ter ganhado, mas que de certa forma nunca mais vai ser o mesmo, né? Daquele período lá dos anos 90, depois dos anos 2000, ou agora, né? O senhor que viveu tantos momentos bons na vida pública em Campo Grande e viu também a cidade passar pelas dificuldades, uma dor do crescimento, né? A gente está caminhando para 1 milhão de habitantes.
a sua pergunta é muito pertinente, Danilo, e ela é extremamente vasta e ampla. Porém, eu entendo que ela se resume numa coisa chamada assim, primeiro são princípios e valores. Você tem que ter isso muito bem definido na sua vida, e cada cidadão tem os seus princípios e os seus valores, que são adquiridos ali no seio da família, e depois quando você começa a sair dali, da família, que você vai pela primeira vez para a escola e vai começando a formar grupos, viver em sociedade ali fora da família, e você vai tendo que construir esse alinhamento de caráter, né? E depois é você viver intensamente cada dia, e nesse cada dia você poder fazer o melhor que você pode, tanto como sempre, na vida familiar, na vida profissional, e sabendo se relacionar com as pessoas. Cada momento é um momento único. A gente que já tem uma idade bem legal, uma caminhada boa, como eu disse, cada momento é único. Eu me recordo do passado como lição, como aprendizado. E tudo aquilo que aconteceu em determinado período era pertinente e inerente àquela cultura, aquelas ferramentas que nós tínhamos naquela época, naquela década, naquele período que a gente falava década. Hoje não dá para falar mais hoje são minutos, não são mais nem horas, né? Então nós precisamos ir amadurecendo e envelhecendo, né? Sabendo entender essas transformações para você poder estar vivendo o mundo de hoje sem aquele saudosismo, posso até dizer, depressivo do passado. Passado bonito, romântico, onde nós tínhamos mais tempo para viver a vida, e hoje nós temos mais tecnologia e temos menos tempo para viver a vida. É uma coisa muito contraditória, né? Antes nós, para fazermos uma ligação, quem tinha um telefone em casa, tudo isso a gente tem que pensar, não com saudosismo, respeitando o quanto é importante essa evolução. Hoje a gente não tem paciência, tocou o celular, a gente quer atender, mesmo estando no carro, a gente não tem paciência para chegar num determinado lugar e atender a ligação. Ou então, se lembra que tem que fazer uma ligação, você não tem paciência para fazer a ligação, na hora que estiver parado. Dirigindo mesmo, você já quer fazer a ligação, quer ver a mensagem. Então, nós acabamos que temos mais tecnologia e temos menos tempo. Então, eu, graças a Deus, vivo feliz, vivo bem, porque eu procuro me adaptar a cada período, e cada período é único. Não sei quanto tempo eu vou ter de vida ainda, e espero que tenha bastante tempo, e vou viver muitas coisas em consequência disso que nós estamos vendo e vivendo hoje, e lá um pouquinho mais na frente a gente vai também sentir saudade desse momento como esse agora que nós estamos vivendo. Uma coisa que ficou muito clara na carreira do senhor, que é um currículo muito extenso, é a capacidade de liderança, né? No esporte, além de treinador, o senhor foi dirigente, foi coordenador, chegou até uma Olimpíada, né? Muita gente não sabe disso, mas assim, uma jornada única, poucos conseguem isso, né? Depois, no âmbito regional, ajudou muito na organização da modalidade, para que tivesse nível de excelência, multiplicação de talentos, assim, com destaque e tudo mais. Depois, na política, sempre ocupou cargos com protagonismo, sempre esteve à frente de desafios. E como vereador, da mesma forma, tanto é que chegou a presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, num período onde, hoje parece que está tudo muito difícil, mas pegou um momento onde a coisa estava fervendo, né, e estabilizou tudo. E agora, num momento que a cidade está aí nessa beira de 1 milhão de habitantes, está como secretário municipal de governo, que é também um cargo de articulação, né? A gente sabe que nem todo mundo que é experiente consegue ser um articulador, mas é fundamental que o articulador seja experiente para que a coisa dê certo, né? Embora seja um desafio novo, ele repete muito do que o senhor já passou em toda essa vida, na vida pública, né? Em verdade, você tem que entender que, tipo assim, liderar é diferente de comandar, né?
Comandar, você chega, vai dando as ordens e os outros vão obedecendo. E liderar é você convencer as pessoas a realizar uma tarefa, porque ela vai procurar fazer essa tarefa da melhor maneira possível. Então, eu procuro... E tem momentos que você precisa comandar, que você precisa ser duro, exercer a autoridade da qual você está investido, mas se você buscar liderar, fica mais fácil comandar. Então, é um joguinho de palavras aí que a gente vai adquirindo com o tempo. E isso também vem com a sabedoria, e a sabedoria também vem com o tempo. É claro que essa paciência, que todo mundo comenta que a gente tem muita paciência, você paga um preço por isso também, porque a gente tem a paciência, mas nós temos emoção, como todo mundo. Então, tem momentos que você até chega a perder a paciência, só que a gente demora mais para perder a paciência. Mas esse demorar mais, tem pessoas que são explosivas. No primeiro momento já perde a paciência, então... Mas aí perde a luta, né? Mais ou menos assim. Leva um contragolpe. Como que chama no judô lá? Leva um contragolpe, acaba levando um ipom. Então, com uma paciência, você consegue sair, de repente, de uma situação desfavorável e transformar numa situação favorável. E é fundamental o respeito mútuo, né? Para tudo isso, você precisa respeitar as pessoas, respeitar os limites das pessoas. Não adianta você querer exigir alguma coisa de uma pessoa que extrapole o limite dela. Procure explorar o máximo que ela possa oferecer, mas respeite o limite. Então, quando você respeita o limite, você também começa a liderar. Quando você respeita o limite, você também é respeitado. Então, essa situação é extremamente importante. Tem um momento de falar, tem um momento de ouvir, tem um momento de você impor, de repente, uma autoridade, e tem um momento de você negociar até uma autoridade, né? Você conseguir conversar com as pessoas, a arte do diálogo. A política é a arte do entendimento, é a arte do diálogo. Eu acredito, sempre acreditei que o diálogo é o melhor caminho para a gente poder resolver conflitos e situações complexas. Então, isso também, não tem dúvida que atividade esportiva específica que nós exercemos, porque somos professores de educação física, então nós temos um entendimento do esporte como um todo. O esporte enquanto uma ferramenta de transformação social, um esporte de promoção, enquanto promoção à saúde, né? O esporte enquanto negócio, né? E especificamente a área que nós tanto praticamos e atuamos mais, que é o judô, também nos leva a ter essa paciência, essa tolerância, porque isso é praticado no dia a dia, tanto quanto atleta, depois quanto professor e técnico, porque a própria modalidade, ela te ensina isso, né? E que, na verdade, você precisa usar tudo isso no esporte. A vida, na verdade, ela é uma atividade física por natureza, né? A gente é concebido como uma atividade física, você... Para nascer faz-se um esforço físico e, enfim, é um esforço físico constante, né? E por que você até chora quando nasce e tem que chorar? Porque o pulmãozinho está ali fechado, nunca entrou ar, então quando entra ar no pulmão pela primeira vez, dói. Então esse é o choro, muitas vezes tem que dar uma batidinha no bebezinho para ele chorar, para ele poder respirar, e é fundamental essa primeira respirada. E assim, mesmo assim ela dói, né? Então as transformações, elas muitas vezes nos causam desconforto, mas sempre vale a pena você ousar, vale a pena o desconforto, acreditando que por meio desse desconforto você pode estar atravessando barreiras, você pode estar criando situações mais favoráveis, quer para você, dependendo da situação, quer para os seus, quer para a sociedade, dependendo da posição e dependendo da situação que você está ali enfrentando. Professor, a política nobre, a política republicana, que contempla até grandes avanços, ela depende muito de não se olhar só ao presente, de pensar também no futuro e estar sempre um passo à frente. Claro que isso, para um momento hoje tão impaciente, tão imediatista, não é sempre o recurso mais procurado, né? Mas ter alguém da velha guarda, mas sempre atualizado, ajuda as pessoas a refletirem isso em qualquer circunstância, principalmente nessas negociações, nessas conversas, nessas parcerias. Onde que eu quero chegar? Olha como que a vida ela é inusitada. A mídia, muitas vezes, tenta pautar a narrativa de quem está na política.
o senhor nunca deixou a mídia pautar a sua narrativa. Sempre foi o seu trabalho que pautou a sua narrativa, como eu digo, passo a passo e tudo mais. Mas a mídia, ela está ali, ela está contando a história de todo mundo, às vezes até fala, né, pelas pessoas, tal. O senhor sempre deixa muito claro a sua forma de colocar, né, e de explicar, para não perder esse campo de diálogo, esse canal direto com as pessoas. Em 2020 ou 2019, era cotado o nome do senhor como candidato a prefeito, até como um possível candidato a vice do então prefeito da época, né? Sempre o senhor falou, olha, estou trabalhando, sou vereador, estou cuidando da Câmara, que legal, é bom ser lembrado. Você nunca entrou no meio dessa novela, né? Passou o tempo, o prefeito então manteve a vice, né? Foi para a candidatura, se reelegeu, o senhor também se reelegeu vereador, e hoje vocês trabalham juntos, tanto você quanto a Adriane Lopes, que é a atual prefeita. O fato de não ter tido uma rivalidade por conta da mídia naquela época, e tanto do senhor quanto parte dela, hoje estão os dois de braços dados, fazendo o melhor para Campo Grande, e a cidade ganha com isso, porque ela tem do lado alguém que tem muita experiência, muito entendimento do que é a vida pública, né? E o senhor também tem a oportunidade de participar de um momento muito desafiador para Campo Grande, né? E ela tem implementado um ritmo bastante forte de trabalho, de gestão, né? E isso daí, eu acho que de certa forma serve de exemplo para quem está entrando na política, para quem está na política, né? De como que é importante a postura do homem ou mulher na vida pública. É engraçado você tocar nesse assunto. Alguns dias atrás... Foi ontem, né? Eu e a Adriane estávamos conversando exatamente disso. Como foi extremamente saudável o nosso comportamento naquele episódio, né? Tanto da minha parte quanto da parte dela. Em algum momento ela já achando que não seria ela a vice, que ela já tinha convicção que eu seria. Em algum momento até cheguei dentro das conversas que eu até comecei a acreditar que eu poderia ser vice, e enfim. Mas nenhum dos dois, nem eu nem a Adriane, perdemos, vamos dizer assim, a elegância, sabe, a postura de um homem e de uma mulher que tem berço, que tem princípios e valores. Isso, e fé, né? Acima de tudo. Duas pessoas de muita fé. Então, nós dois nos mantivemos dentro daquilo que é o correto, dentro da ética, dentro da postura, e verdadeiramente hoje estamos juntos trabalhando, né? Com o maior respeito e procurando fazer o melhor para a população. Eu acredito na política assim, Danilo, porque isso nós trazemos do esporte. E ela, de repente, traz da igreja, onde ela é uma pastora, tem toda, né, aquela liturgia da igreja. Então, de repente, ela mais por esse lado e eu mais pelo lado do esporte, onde hoje nós estamos competindo ferrenhamente um com o outro. Amanhã nós vamos estar treinando juntos novamente, sabe? Então, esse respeito é fundamental. Você pode estar até disputando, competindo, não pode estar brigando, você não pode estar guerreando, você não pode estabelecer o outro como inimigo, ele pode ser o seu adversário. Passado o embate, quem quer que seja, tanto no esporte quanto na política, se somos verdadeiramente pessoas públicas pensando no melhor para as pessoas, nós temos que já estar no outro dia de braços dados, de mãos dadas, para que nós possamos estar trabalhando dentro daquilo que nós nos propusemos a fazer, que é cuidar da coisa pública. E eu vejo uma campanha, uma competição, e olha que aí são várias, né? Como uma discussão de ideias, não de pessoas, como discussão de propostas, como discussão de programas e planos de governo para você poder oferecer o melhor para a população. Se você disputar neste campo, você tira o lado pessoal da jogada. E aí sim, você vai discutir ideias, propostas para o que é melhor para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. E eu entendo política desse jeito. Enquanto, se eu tiver que sair dessa linha, dessa vertente, é melhor sair da política.
Né? Porque eu deixo de... E aí vou perder a minha essência. E a hora que você perde a essência, ele não está fazendo mais bem para você. Você tem que buscar outra situação, outra coisa. O que o senhor falou aí é muito bacana, muito bonito, porque assim, a ideia prática é a proposta. Né? Quando a política ela deixa de ter as propostas, ela fica vazia. Vale lembrar que no momento que o senhor foi presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, existia uma polarização muito grande entre o legislativo e o executivo e precisava se harmonizar as coisas a ponto do trabalho acontecer, de algum trabalho acontecer. Digo até que se o senhor tivesse sido investido da função antes, poderia até ter sido diferente a taxa de reeleição dos que foram para a tentativa de mais um mandato, e eram da casa na época, que foi uma saída de 60%, se eu não me engano, de vários, inclusive com votação muito baixa, né? Muitos deles que depois, na vida normal, né, entraram em discussões e na justiça também para mostrar uma outra versão dos fatos, mas aí já é tarde. A eleição ela é sempre assim, muito pontual, né? É o voto, é a discussão daquele momento, acalorado, e o senhor foi reeleito naquele momento e manteve essa constância dos vários mandatos, né, do trabalho, sempre de uma referência. Não dá para dizer que a Prefeitura de Campo Grande passa dificuldades, o Brasil passa dificuldades, a gestão pública ela passa dificuldades, o modelo que ela tem hoje, né? E a gente não tem como dissociar a nossa realidade regional das dificuldades econômicas que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, né? E toda a mudança de modelo. Onde que eu quero chegar? Se antes, naquilo que a gente conversou, o mundo permitia mais a continuidade das coisas, hoje é tudo muito descontinuado. E se é muito descontinuado, os problemas ainda são complexos, é difícil lidar com isso, né? Em todo caso, o gerenciamento minuto, como tem acontecido na Prefeitura de Campo Grande, ou aquela praticidade, tenha paciência, mas também tem muita agilidade para lidar com isso, tem sido a solução. Dá a entender que o ideal é a população escolher entre o prefeito ou uma prefeita, ou um vereador ou uma vereadora, ou secretários que venham ocupar o cargo, de gente que não enrole, que a coisa funcione, que para ontem já tem essa agilidade na execução. É mais ou menos por aí. Por exemplo, a gente teve recentemente esse problema do Mandela, né, da favela, e bate pronto, assim, a gestão pública já deu uma resolutiva, já deu uma resposta diante daquilo, não demorou muito. Não só porque o problema é grave, mas porque o mundo de hoje exige isso, né? Se deixar um pouquinho mais, a coisa piora de um tanto que aí fica difícil resolver depois, né? Eu entendo que nós precisamos promover uma reforma política, promover uma reforma fiscal, uma reforma econômica para os mundos de hoje. Começamos nossa conversa falando das transformações. E isso precisa acontecer tanto na política quanto na gestão da coisa pública, que é fundamental. Hoje tem que fazer gestão, tem que olhar a prefeitura, olhar o governo do estado, olhar o governo federal como uma grande empresa, né? E definir focos claros. Precisamos, eu insisto muito nisso, não sou só eu não gosto de falar eu é muito relativo. Nós estamos vendo a necessidade de estabelecer política de Estado. Então a gente tem a cultura de política de governo. Cada um que entra quer fazer do seu jeito. Então nós interrompemos muitas vezes bons projetos, boas ações do nosso antecessor para implementar uma coisa nova que aí a gente nem sabe se vai dar certo e você perde muito tempo e perde muito recurso. Então eu entendo que nós precisamos desenvolver essa cultura e se a discussão vem dentro daquilo que eu comentei na minha fala anterior, eu creio que nós podemos dar muito mais agilidade à coisa pública, nós podemos otimizar os recursos públicos e aplicar bem esses recursos. Ir ao encontro da real necessidade, não só pensar em fazer uma grande obra para deixar a minha grande marca. A grande obra é a grande obra de você cuidar do nosso maior patrimônio público, que são as pessoas. Eu entendo isso. E é o dia a dia, né? Essa é o foco que eu entendo que nós devemos modernizar por esse lado. Extremamente fundamental e importante nós conseguirmos olhar para esse aspecto.
O outro aspecto, a questão da reeleição. Nós praticamente vivemos fazendo campanha política. Por quê? Nós terminamos agora mesmo a campanha para eleger governador, presidente, senador, deputados federais e deputados estaduais. A partir do dia 1º de abril, já todo mundo tem que estar desincompatibilizado, tem que já estar todo mundo já dentro dos partidos se filiando, porque nós já vamos começar outra eleição de prefeito e vereador. Não dá refresco, né? Não dá, a cada 2 anos você está numa eleição. Seria melhor talvez unificar tudo? Tudo, eleições gerais, no meu entendimento, posso estar errado, a minha visão pode estar errada, né? Então eu entendo de repente um mandato até um pouco maior, mas com eleições gerais, e por isso que eu falo, essa reforma política é fundamental, e isso você realmente pode implementar. O prefeito, o governador, o presidente da República entraram juntos, foram eleitos juntos, que tem todo o legislativo que também entrou ali juntos. Então vocês, todos nós, quem estão eleitos, tem um compromisso de fazer aquela atuação junto e por um prazo determinado. Então trabalhar uma convergência você também. Você se né? relaciona 2 anos com um determinado dirigente, de repente, depois de 2 anos, você tem que estabelecer um novo relacionamento por mais 2 anos, porque aí você também já deve ser ou reeleito ou vai sair fora e que já vem um outro. Ou seja, a cada 2 anos você praticamente tem que estar restabelecendo relacionamentos. E isso é importante no desenvolvimento das ações a curto, médio e longo prazo. Essa mudança na regra do jogo para o mundo de hoje, e até para a gente entender na onde que como nação a gente está errando ou acertando, envolve Brasília, né? O senhor foi candidato recentemente a deputado federal. Era muito também nesse sentido de pensar um novo Brasil, né? Que o senhor pensou esse desafio? Porque senão a gente corre o risco de ter mais uma década perdida, como foi de 2014 para cá, né? E não tem cantinho no Brasil que sofreu, dado a dizer que o que foi o drama de 2017, né? Teve estado aí que não pagou salário de servidor, né? A coisa estava colapsando. Depois a pandemia judiou um pouquinho mais. Se a gente não achar uma nova estrada, vai ser complicado para o Brasil, né? Quando nós nos propusemos a essa candidatura, foi no sentido de entendendo que o que eu acabei de falar acontece lá. Sim. Né? Esse regramento vem de lá. E que nós somos do colegiado, nós somos do coletivo, nós sabemos que sozinho a gente não faz nada. Isso é a primeira coisa que nós falamos quando chega um vereador novo na casa. Né? Olha, isso aqui é um colegiado. Um voto sozinho aqui não vale nada. É uma orquestra, né? É uma orquestra. Um voto define, mas ele sozinho também ele não é nada, entende? Então, é importante que nós tenhamos esse pensamento do coletivo. E nós nos colocamos à disposição, colocamos o nosso nome, porque eu entendo que candidatura é isso, você coloca o seu nome à disposição da população para ela avaliar. E nós nos colocamos candidato com esse pensamento, né, para ir para lá e tentar. Eu tenho certeza que lá eu encontraria outras pessoas que também comungam desse pensamento e nessa esforço coletivo nós podermos de repente provocar um debate nessa situação que não seria eu que ia fazer e tenho certeza que esse debate já acontece lá, mas é um movimento, né? É um movimento, fazer a coisa quando eu me coloquei eu seria mais um lá, pois bem. Então eu acredito na política, tá? Eu acredito porque nós somos seres políticos, nós fazemos política todos os dias dentro da nossa casa. Pela manhã, no café da manhã, com a família, você está ali estabelecendo regramentos, esclarecendo fatos que muitas vezes estão desencontrados na família. E eu me prendo muito à família, é uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso está se acabando, a família está se acabando. Então, por consequência, a sociedade começa a pagar o preço por falta de as rotinas, né, de uma família. As rotinas, aquilo que, né? Mas é possível, dentro dessa modernidade, você estabelecer um modelo de família sem que ela se perca. E isso é uma luta da sociedade, aí não tem nada a ver com política. A sociedade precisa começar a repensar, não transferir certas responsabilidades que é da família, muitas vezes, para o poder público, né? Então, aquilo que eu falei, esses princípios, essa raiz, quem traz é a família.
Fora da família você aprende a conviver em sociedade, mas tem algumas coisas que você aprende na família para levar para a sociedade, né? E aí lá você não vai se perder. Mas se você não aprendeu aqui e vai esperar que a sociedade vai te ensinar, vai pagar um preço muito alto e de repente você não vai aprender. Eu entendo que nós temos a necessidade, a sociedade, a humanidade está passando por um momento extremamente delicado. Tivemos aí de imediato a pandemia, agora essas duas guerras que estão acontecendo. Nós vamos ter que conviver com um novo modelo de sociedade. E aí que a humanidade vai ter que ter essa sabedoria. Os líderes que estão por vir aí, os futuros líderes que vêm de uma nova safra, que vêm da juventude, começa ali pela Câmara de Vereadores, viu? Então, os jovens que estão pleiteando uma cadeira na Câmara de Vereadores, aquele discurso raivoso, o discurso de quanto pior, melhor, isso não é um bom caminho para aqueles que pleiteiam assumir um legislativo e vão ser protagonistas do futuro, né? Então, nós já estamos vendo o sol batendo na nuca aí. Então, a história do legado que eu também já fiz referência na minha fala anterior. Eu me preocupo muito com os jovens, né, que estão sendo preparados, que estão se preparando, que estão oferecendo o seu nome para disputar uma eleição e uma cadeira na Câmara de Vereadores, que tenham bastante consciência da importância que é ser um vereador, né, que se preparem não só para ganhar os votos e encantar a população para ter os votos, mas que se preparem no sentido também de ter conteúdo, né? Conteúdo, ter um lastro de serviço prestado, porque aí quando chegar naquela casa, o coletivo não perdoa. Depois a gente costuma dizer, pode ser voo de galinha, né? De um mandato só. Então pode até chegar, é difícil chegar, mais difícil ainda é conseguir permanecer lá, é conseguir ser reeleito, é conseguir implantar, implementar um estilo de parlamentar. Para isso é necessário se preparar. Como qualquer ação, como qualquer atividade que nós possamos vir a desempenhar, procurar se preparar para fazer o melhor. É ter uma marca, né? O senhor, além de ser da área de educação, também foi alguém que ajudou muito nas discussões do setor produtivo, na iniciativa privada, né? Em outros sentidos que envolvem o futuro da cidade, sempre teve muito a par, né? E envolvido. Foi quase que um super-herói, né? Onde teve problema, onde precisou, estava sempre à disposição ali para colaborar, né? O João Rocha, de lá de trás e de agora, sempre carregou uma preocupação com o futuro do Brasil, né? E nunca deixou de ser um educador. Então tem o nome Professor João Rocha no emblema político, não à toa, porque sempre foi um professor, sempre carregou isso, né? O PSDB foi um partido que ele se notabilizou no Brasil também por mostrar uma preocupação com a educação. Inclusive, o Bolsa Família antes era Bolsa Escola e foi implementado no governo Fernando Henrique, né, como um baita de um programa de política pública, né, com destaque internacional, prêmios e tudo mais. O senhor teve uma vida toda, uma trajetória ligada a essa legenda. E eu achei depois muito bom quando o senhor sai e leva esses valores, essas ideias para uma outra legenda, né, e oxigena essa outra agremiação, que também é super importante no âmbito regional e também para o Brasil, que é o Partido Progressista, né? Vale lembrar que o Partido Progressista ganhou uma eleição em 2013 e agora também é governado em Campo Grande pela Adriane Lopes, né? E tem o senhor no quadro, tantos outros, né? E tem uma pauta interessante também de desenvolvimento para as cidades. Como foi essa troca também? Porque é muito bonito também quando um jogador é ídolo em algum lugar, né? E tem lá aquela camisa dele ali no museu. E o senhor pode ter o orgulho de saber que tudo isso foi construído com muita verdade, com muito respeito, com muito carinho, né? Uma história linda do senhor com o PSDB e hoje outra história linda também no PP, né? De recomeço. Poucos conseguem isso, né, professor? Eu costumo dizer que eu sou muito abençoado por Deus, sabe? Primeiro eu reconheço tudo isso e agradeço a Deus, né? Nos momentos mais difíceis eu sinto ali que Ele está sempre cuidando de mim. E
E eu sempre, como já falei agora mesmo, eu preciso estar feliz, né? E o primeiro partido a qual eu me filiei foi o MDB. Então, de repente, as pessoas não sabem. Olha como que é difícil entrevistar alguém contando a história, é verdade. Foi o MDB, no governo do Dr. Wilson Martins, a ex-senadora, conselheira do Tribunal de Contas, Marisa Serrano também, do MDB, e Celina Jalad, então as pessoas mais, né, antigas que hoje quase que ninguém mais conhece. Então, nós estávamos lá no MDB e, terminada a nossa tarefa lá com o Dr. Wilson na Fundesport, e eu fui convidado para trabalhar no escritório político da Marisa Serrano aqui em Campo Grande, à época deputada federal. E na época o Fernando Henrique assumiu o país, o Sérgio Mota era o grande articulador e a Marisa acabou migrando para o PSDB. E eu entendi que não seria correto de minha parte, estando ali, trabalhando no escritório e tal, ela no PSDB. E eu conversei com a Celina, que era uma grande amiga, já não está mais entre nós, do MDB, expliquei. Ela falou, não, você está correto, João. Então, naquela época, eu migrei para o PSDB. E aí fiquei realmente, os mandatos, as vitórias, as questões todas, foram todas conquistadas estando no PSDB. E um trabalho, um relacionamento muito bonito. E o ano passado, nós tivemos uma conversa com o então governador Reinaldo Azambuja, com a época deputada federal, candidata ao Senado, Tereza Cristina, e nós entendemos, e pelo alinhamento, inclusive político, né, PP, PSDB, que era interessante nós migrarmos para o PP para fazermos também lá uma grande força política dentro de uma chapa no PP, para a gente buscar fazer uma bancada federal unida e de vários partidos coligados. E o sistema político exige isso, né? Não pode ter só um partido forte, é bom que ele também tenha outros partidos fortes juntos, né? Para equilibrar as forças. Né? Equilibrar as forças, não colocar todos os ovos numa só cesta, sendo bem prático, né? Então, nós nos deslocamos do PSDB para o Partido Progressista. E aí veio com esse meu jeito tranquilo, eu tenho uma facilidade de relacionamento em todos os partidos. Nós temos amigos de longa data, e a idade também faz isso, em todos os partidos, né? E já tivemos embates duros, ferrenhos, mas nunca tivemos riscos na amizade e no relacionamento. A lealdade também de um ótimo articulador, né? De quem sabe o que está fazendo e que defende as ideias. Você tem que ser correto, sabe, Danilo? Você tem que ser correto. Você não pode pregar uma coisa aqui na frente das câmeras e depois fazer outra completamente diferente fora das câmeras, né? Então, isso é autenticidade. Então, se tem uma marca que eu tenho orgulho, eu posso dizer, confiabilidade, credibilidade. Se nós combinarmos alguma coisa, pode ter certeza que nós vamos cumprir aquilo combinado. E uma das coisas que me machucam muito é quando não cumpre os combinados comigo também, né? Pactuado está pactuado, não precisa mais, não precisa escrever. Eu sou da época do fio do bigode, então combinou, está combinado. E isso é uma coisa que tem que ter muito valor, e tem valor na política. Então eu transito bem nos partidos, fui muito feliz no MDB, fui muito feliz no PSDB, estou muito feliz no PP, e essa felicidade ela é toda construída com esse lastro, sabe, de lealdade, de dedicação, de fidelidade, para a gente fazer o melhor para a nossa gente. Isso me empolga, me emociona, é o combustível que me movimenta. E a história é interessante, né? Porque com o PP veio um período turbulento para a política em Campo Grande entre 2013 e 2016. E agora cabe ao PP resolver um pouco desse atraso que aconteceu na década passada, né? E tem conseguido bem, olha, a rota bioceânica passou a ser um assunto tratado com muito mais prioridade. A gente tem até questões como o Hospital Municipal também, né, que é uma pauta ousada, resposta muito rápida diante dos problemas. Esse super programa de reforma das escolas, o maior até hoje já feito, exemplo até para as capitais. Fora isso, outras questões, mas ainda muitos desafios, né? Por exemplo, o próprio Reviva Centro, que foi uma
uma iniciativa aí do primeiro mandato do Marquinhos, né? Cabe agora a Adriane fazer com que isso funcione de verdade, lidando com as pessoas, né? Você tem a situação dos empresários lá que eles precisam também se adaptar a esse novo tempo também, e preservar, né, tudo que foi o investimento e tal. A cidade, ela vive uma fase ímpar dela, né, com relação aos bairros também e tudo mais, né? E o Partido Progressista, ele tem essa ambição de fazer bem numa capital, fazer bem na cidade, até para ganhar também essa projeção nacional. O que ainda te assim, movimentaria um novo desafio? O que o professor João Rocha, que já realizou tanto, ainda pretende fazer na política ou nesse ciclo aí como secretário municipal de governo? O que ainda é uma, vamos dizer assim, uma procura que o senhor ainda tem? E a gente sabe que se o senhor quer alguma coisa e vai trabalhar por isso, naturalmente vai acontecer. Mas tem alguma coisa ainda que cutuca aí a cabeça do professor João Rocha para poder ajudar mais a população? Primeiro, eu agradeço à prefeita Adriane Lopes por nos ter convidado para essa função. Volto a insistir, eu estou muito feliz no exercício dessa função. Não que eu não estivesse feliz na Câmara de Vereadores, mas eu sou movido a desafios, né? Um competidor, um atleta, por natureza e por essência, enfrenta desafios todos os dias. O primeiro desafio de um atleta é você desafiar os seus limites físicos, orgânicos, musculares, emocionais, que um atleta passa por todos esses desafios. Você só evolui quando você consegue ampliar os seus limites físicos, né? Aí você está... O treinamento do dia a dia precisa exigir. O senhor sempre falou isso na política, né? Na musculatura. Na musculatura. Você tem que ir à exaustão para que o teu organismo possa produzir substâncias para você estar mais bem preparado para se tornar um atleta em condições melhores. E na política, para mim, não é diferente. Então, ir neste momento, ajudar a prefeita, na condição de secretário de governo, nós temos um grande adversário que é o tempo, né? Uma condição difícil que se pega o município num curto espaço de tempo, podendo, inclusive, ser candidata à reeleição. Então, esses ingredientes me desafiam. E você coloca uma série de pontos importantes agora já de forma específica. Ações, né, gargalos que precisam ser ultrapassados e que também nos desafiam e que a prefeita está encarando isso com uma vontade hercúlea. É impressionante a disposição e a vontade, a determinação da prefeita Adriane Lopes, trabalhando ali no dia a dia. E isso também nos motiva, né? Porque o nosso líder, ele também tem que nos motivar, e ela é a nossa liderança e ela está nos motivando. E não tem problema fácil, né? Não. Tudo é para ontem, tudo é muito difícil. Todo mundo resolve, né? Então, por exemplo, você fez uma referência à comunidade Mandela, à celeridade com que as coisas aconteceram. O problema é que não foram tomadas atitudes por conta do incêndio. Antes, nós já tínhamos 100 famílias daquela comunidade cadastrada, com contrato assinado, para poder receber o seu terreno e receber um financiamento imobiliário. Ou seja, é a tal da prevenção. Então, nós não esperamos acontecer uma situação para depois buscar a solução. Aconteceu, porém, a solução já estava encaminhada. Tem algumas famílias que ainda precisam ser atendidas, mas já vão ser atendidas com lotes e eles vão poder estar alocados em um terreno que é seu, com matrícula, escriturado em seu nome, e aí eles poderem estar construindo as suas residências. É um diferencial de trabalho, né? É uma forma diferente de lidar com as coisas. E a forma como, aí vem o líder, a forma como a prefeita lidou com a situação, indo para lá pessoalmente, né? E toda a equipe junto lá e buscando cada um fazer o melhor que pode, vale a pena que agradecer essa população de Campo Grande que é tão solidária e que nós vimos tantos as igrejas das mais diversas congregações, como a sociedade civil, ajudando, contribuindo, participando. Então essa movimentação
nos deixa muito orgulhosos e felizes de sermos campograndenses, por esse espírito de humanitário e solidariedade que o nosso povo tem. Então, provas como essa, você sai da favela Mandela pegando fogo e aí você vai lá para a rota bioceânica, o outro extremo, né, mexendo com o empresariado, com grandes investimentos também em breve vai estar ativa, né? Que vai estar ativa, que é ligar o Brasil, não é só Campo Grande, o Mato Grosso do Sul, o Brasil vai estar ligado ao Pacífico por essa rota bioceânica. Campo Grande vai ser uma cidade extremamente importante na questão logística. Nós temos recebido a visita de muitos empresários querendo investir aqui, pensando no futuro, e nós temos essa responsabilidade de preparar essa capital para poder aportar todo esse volume de investimento no sentido de capacitação de mão de obra, no sentido de espaços, no sentido de mobilidade urbana, passa pela educação, pela infraestrutura, pela saúde, ou seja, você tem que preparar essa cidade como um todo para receber essa demanda que eu não tenho dúvida está vindo para cá e de forma muito célere. Então essa é a Campo Grande que nós estamos com ela nas mãos e cuidando e preparando para o futuro. Essa é a responsabilidade da prefeita Adriane Lopes. E é uma cidade que, se não tem esse ajuste agora, esse cuidado todo que o senhor e toda a equipe está tendo, ela acaba atingindo depois um tamanho maior, num nível mais dramático. Agora, se tudo for muito bem feito agora, ela mantém essa essência de interior, de qualidade de vida, que foi sempre a grande marca de Campo Grande, né? É bom falar com o Danilo, viu, pessoal que está aqui nos assistindo. Ele lê pensamentos, por a gente se conhecer há muito tempo, ele vai tocando em alguns pontos, parece que tínhamos combinado, não tem nada combinado não. Nessa situação que você coloca, tem um outro aspecto, sabe, Danilo, que até nós, numa reunião em que estamos fazendo toda semana para tratar de um tema muito sensível, que são os moradores de rua, né? E nesses moradores de rua você encontra pessoas das mais diversas formações, dos mais diversos problemas, das mais diversas situações. É muito fácil você rotular, o morador de rua é isso. Cada um ali tem uma história de vida. Cada pessoa tem uma história de vida ali. Aproximadamente 1.500 pessoas hoje, de moradores de rua em Campo Grande. Nós nos reunimos, hoje já estamos nos reunindo com 9 secretarias e subsecretarias que têm cada uma delas uma parte importante na resolutividade desse problema. E o que nós conversamos foi isso. Hoje nós ainda temos condições de preparar e cuidar de Campo Grande, ser preventivo em Campo Grande, para que não aconteça o que nós já estamos vendo nas grandes metrópoles. Então ainda é possível fazer o trato, é possível cuidar. E nesse tema específico, moradores de rua, o nosso sonho é você abordar um morador de rua e dessa primeira abordagem você conseguir resgatar a autoestima, resgatar a cidadania, todo o tratamento. Nós temos já tem um consultório de rua e vamos estabelecer um ônibus, vai ser preparado para implementar um segundo consultório de rua. E daí vem educação, assistência social, trabalho, saúde, todas as secretarias afins para nós abordarmos este cidadão. E a grande realização é você poder chegar com essa pessoa tendo uma mão de obra especializada, tendo um emprego, tendo uma moradia digna e muitas vezes até resgatando a família que se perdeu, entendeu? Ou constituindo uma família. Então esse é o grande desafio. É muito fácil você pegar e reprimir essas pessoas, né? Você põe a guarda municipal, põe a PM e ali tira da rodoviária. Para onde eles vão? Aí vão ali para a Avenida Calógeros, aí faz uma força-tarefa, tira da Avenida Calógeros. Então, mas são pessoas, são cidadãos, são seres humanos que, por algum motivo, eles chegaram a estar naquela situação. Mas tem melhorado, viu? Porque naquela entorno da antiga rodoviária já é um local que é possível andar a pé ali
em vários pontos da cidade tem, mas uma quantidade menor, que significa que algum trabalho está sendo feito. E é um trabalho invisível. É um trabalho invisível. Trabalho invisível. Então, pois é, igual saneamento básico. Né? A população às vezes quer tudo pronto, né? É caro e difícil. É que nem o senhor falou, é um por um, não pode existir de um por um. Parabéns pela forma como o senhor lida na gestão pública. Claro que cada um tem a sua história, a sua jornada, mas vale lembrar que no período que o senhor foi presidente da Câmara, nenhuma pauta ficou atrasada, nenhuma discussão deixou de ser feita. Então, assim, ao mesmo tempo que tudo ficou muito aberto, muito democrático, teve um ritmo de trabalho muito forte e hoje o senhor empresta a mesma atitude também no Executivo, junto com a prefeita, que tem a mesma linha de ação e cobra também para que todos os secretários ajam da mesma forma. É claro que a cidade está muito perigosa. Né? Um dia que passa, uma contingência que aconteça, parece que a gente volta algumas casas para trás, a população precisa ter paciência, mas também fazer a parte dela. Né? A gente teve na última eleição e nas últimas eleições, ainda mais na de 2020 da pandemia, índices de abstenção cada vez maiores, principalmente entre os jovens, as pessoas desistindo, né, da democracia, de votarem, de fazerem a parte delas, o que não é bom, porque de qualquer forma você vai continuar na cidade e tudo mais, né? Mas visto que também tinha aquela discussão da polarização, as brigas e tudo mais, chegou até as famílias, né? O senhor sempre foi um cara muito ligado a projetos, à prática das coisas, ao pragmatismo. Parece que esse jeito de fazer política está voltando à evidência, ainda mais para a eleição do ano que vem, que é uma eleição onde você vai ter que discutir o seu quintal, a sua rua, a lâmpada da frente da sua casa, a praça que fica perto. Isso é bom também, né? Que a gente meio que acorda desse delírio coletivo. Né? Quem garante o Estado Democrático de Direito, quem garante a estabilidade da democracia, somos nós, cidadãos. A gente primeiro tem que saber o que somos dentro de uma sociedade. Então, nós somos os principais responsáveis por tudo aquilo que acontece na nossa cidade, nosso estado, nosso país. Não é? Então, nós somos os donos desse país. Nós, cidadãos, nós temos total responsabilidade. E onde começa a nossa responsabilidade maior? No momento em que nós escolhemos aqueles que vão nos representar no Poder Legislativo e aqueles que vão administrar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Afinal de contas, essa empresa, estado, município e nação é uma empresa que nos pertence. Nós somos acionistas. Verdade. Tá? Então nós temos que ter esse entendimento. Então nós garantimos a democracia. E garantimos na hora que nós vamos lá e nós vamos escolher quem vai cuidar da nossa empresa. Qual é o nosso investimento nisso? É o nosso investimento, é o nosso aporte, é o nosso voto, é a nossa escolha. No momento em que a gente cruza os braços, você está largando mão da tua empresa. Ela vai falir, ela vai quebrar. Você entendeu? Então, é um momento extremamente, o momento mais importante em que nós temos que estar presentes, indo lá, participando, nos manifestando e fazendo as escolhas. E a gente também escolhe errado. Né? Então, e tem a chance de, na próxima eleição, fazer novas escolhas. Então, é fundamental, e aí começa a democracia. Quando o cidadão vai lá e deposita o seu voto, que é um voto de confiança. Você está acreditando que aquela pessoa que você está escolhendo vai te representar bem e vai administrar bem a sua empresa, que é a sua cidade, que é o seu estado, que é o seu país. Então, isso para nós é extremamente importante. Eu creio que essa ferramenta que está na nossa mão, o celular, essas informações rápidas, pode contribuir muito e já está contribuindo para a transparência, para a conscientização da importância da atuação e participação na política, né? Porque todos nós somos seres políticos, nós precisamos participar mais. Não adianta a gente ficar olhando com os olhos de quanto pior, melhor, com aquele olho só crítico, e é mais fácil valorizar e falar do que está errado do que valorizar e falar do que está certo, né? A gente não esquece nunca de uma pessoa que fez mal para a gente, mas aquele que fez bem, no outro dia você já não lembra mais dele. Então, isso é a mania do ser humano, na verdade, né? Você guarda a coisa ruim, mas a coisa boa você não valoriza.
Então, isso tudo nós temos que começar a fazer essa reflexão, para que nós possamos pensar em evoluir enquanto pessoas, enquanto ser humano, enquanto cidadão. E com isso nós vamos ter mais condições, vamos ter melhores escolhas, e que nós vamos ter pessoas cuidando da gente com mais qualidade, com mais compromisso, com mais preparo para poder fazer as entregas. E vale dizer, né, que você tem aquela história da política, só a política não atrapalhar já está bom, né? Sim. Agora, para o cidadão que tem tantos desafios particulares, tantos problemas para resolver, quando ele não precisa ter problema com a política e se preocupar com a política, já está meio caminho andado para a vida dele. Vale lembrar, por exemplo, quem votou no senhor nos últimos anos, claro que a pessoa às vezes vota numa eleição, na outra ela não vota, tudo mais. Ele não fez uma escolha errada. Ele votou em alguém que vestiu a camisa e trabalhou certinho e fez a coisa acontecer, né? Então não dá para jogar o voto fora, e quando você faz tudo certo, aumenta-se a chance da gente resolver bem os problemas, tanto com o senhor quanto tantas outras pessoas que mandam bem também, né? Então não é um momento de aventura, até porque tudo muito fica no fio da navalha, e está mais difícil também, né, professor? Depois do que aconteceu com as crises que o país vem passando nos últimos anos, o dinheiro está mais escasso na gestão pública, né? Seja em qualquer esfera que ela tiver, e não tem mais margem para erro, né? Agora, para quem é titã, para quem sabe lidar também com uma luta que vale medalha de ouro, isso também é um jogo para campeões, né? Primeiro você tem que ter esse espírito público, né? Montar uma boa equipe, você tem um bom time. Em qualquer função que você estiver, você tem que ter um bom time. Eu vi, antes de começar a entrevista, você perguntou para o rapaz que está cuidando de tudo, que estava tudo certinho já. Ele está enquadrado, já está enquadrado, já está. Ele cumpriu com a tarefa dele. E sem ele eu não consigo fazer. Sem ele você não consegue fazer, não dá para você falar comigo, correr ali, apertar o botão, certo? Então é fundamental você montar equipe. Se tem uma coisa que eu procuro fazer e acho que até faço relativamente bem, é montar equipes, né? Eu sozinho não funciono, eu preciso de pessoas ao meu lado, é da minha natureza. Sozinho eu fico cuidando dos meus canários lá em casa. Que é bom isso também, até nisso o senhor compete. Então, verdade. Então, assim, se a gente tem algum case, vamos dizer assim, de sucesso, é porque a gente tem uma equipe, tem um time, e a prefeita também tem um bom time, sabe? Um time comprometido, um time que tem procurado fazer o melhor que pode. E todos nós, em qualquer lugar que nós estejamos, a gente acerta e a gente erra. E o time da prefeita tem mais acertado do que errado. E isso realmente nos prepara para disputar essa medalha de ouro que vai acontecer em outubro, mas com entregas. A prefeita é muito clara. Eu preciso fazer a minha parte com a equipe dela. E é isso que vai dando a musculatura para ela estar colocando o nome dela como candidata à reeleição, né? Então, precisa fazer as entregas. Nós todos que estamos na equipe temos essa consciência. E só estamos ali também porque somos detentores dessa consciência, de fazer o melhor que podemos, de fazer as entregas. E essa entrega, esse trabalho, essa dedicação que vai dar essa musculatura para que a prefeita possa colocar o nome dela como candidata à reeleição à Prefeitura de Campo Grande. Obrigado, professor. Obrigado por mais essa bela entrevista, achando esse material. Muito obrigado. A mim, como comunicador, são eventos assim que vai construindo aí a nossa trajetória. Obrigado. Muito obrigado. Prazer estar com vocês. E acompanha o nosso trabalho no www.msindia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS em Dia. Até a próxima.